brasileiro paga sim IOF. O IOF está em alguns tipos de financiamento, em empréstimo, em cheque especial. Porém, o decreto do governo Lula, que foi derrubado pela direita, não aumentava o imposto nesses casos. E se vocês quiserem ir lá ler o decreto na íntegra, eu dou um número para vocês. Decreto 12.499, de 11 de junho de 2025. Bom, os casos então que aumentaria o IOF, o imposto, seriam para pessoas que têm uma previdência privada e colocam dentro dessa previdência privada 600 mil reais por ano. Você coloca? Então o aumento não seria para você. Compras com cartão internacional, que iriam de 3,4% para 3,5%. Compras de moeda estrangeira tipo dólar. No caso de uma pessoa que tem uma conta no exterior e vai mandar dinheiro para essa conta no exterior. Agora, meu amigo, me conta, quantos por cento da população brasileira seriam impactados com esse aumento no imposto? Fala para mim. Esse aumento do IOF impactaria principalmente as pessoas mais ricas do nosso país, que devem sim pagar mais imposto para custear a educação e a saúde dos mais pobres. Tá claro? Eu vou perguntar para a Luísa, então. Chega mais. Tá claro ou não tá claro? Olha, eu acho que mais claro do que já tá, não poderia ficar. Tá sendo um deleite ver a esquerda ganhando a discussão. Realmente, olha, a gente esperou tanto por isso, na verdade, mas eu tô bem feliz e tô bem feliz de participar dessa discussão e de estar aqui com vocês, gente. Nossa, que honra. É uma honra para a gente, só para apresentar melhor a Luísa. A Luísa é internacionalista, formada em Relações Internacionais pela UFABC, mas ganhou muita projeção nas redes sociais, no Instagram e no TikTok, fazendo vídeos curtos, informando, muito informativos, inclusive, sobre temas caros ao campo progressista. Então ela está nesse combate aí da campanha Congresso Inimigo do Povo, faz diversos vídeos esclarecendo de maneira muito clara para muita gente temas importantes para a sociedade brasileira. Então eu deixo aí, Ivan, Felipe, vocês podem começar a fazer perguntas para a Luísa, que é essa pessoa sensacional. Eu queria agradecer novamente ela pela presença aqui no Fórum. Vai primeiro, Ivan, eu vou em seguida. Bora lá. Bom dia, Luísa, tudo bem? Ou boa tarde para quem já almoçou, né? Para mim já é boa tarde, que eu estou aqui em Belém, já é fim de tarde, 5h40 da tarde aqui, mais especificamente. Mas vamos lá. Vou fazer uma pergunta já misturada com uma informação nova que vem aqui, né? O Alexandre de Moraes, a gente estava noticiando aqui, tomou essa decisão agora que suspendeu tanto o decreto presidencial quanto a votação no Congresso. O advogado-geral da União fez uma postagem ali meio que celebrando a decisão, que para ele é positivo. O Hugo Mota, por sua vez, também considerou positivo. Agora, o líder do PT na Câmara dos Deputados, o deputado Lindbergh Farias, ele acaba de fazer essa publicação aqui, é uma publicação longa. Eu peguei só um pedacinho, mas ele não achou boa notícia, não, essa suspensão geral que o Moraes determinou aí. Veja o alerta que o Lindbergh faz. A suspensão imediata do decreto agrava uma questão fiscal urgente. Sem sua vigência, será necessário contingenciar 10 bilhões, afetando diretamente áreas essenciais como saúde e educação. Vou só reproduzir esse trechinho mesmo, não vou nem me alongar, porque é uma publicação muito grande. Mas o principal alerta que o Lindbergh faz aí é o seguinte, é que na prática, o decreto do presidente Lula continua não valendo, né? O IOF volta à alíquota que estava antes, e acontece justamente aquilo que o Centrão, a oposição, a Faria Lima, estava querendo ao derrubar o decreto, né? Tirar de outras áreas para fazer a compensação, né? Ou seja, fazer ajuste fiscal às custas dos mais pobres. É isso, pelo menos, que o Lindbergh está alertando aí. Você acha que essa decisão de fato leva a isso, Luiz, ou você acha que só ganha mais tempo para fazer um debate e que o governo vai sair vitorioso nessa? Olha, eu confesso para vocês que quando eu vi essa notícia, eu fiquei ligeiramente chateada, porque eu acho que é um retrocesso, eu acho que a gente deveria apertar na tecla do aumento do IOF, sim, mas, em contrapartida, eu não acho que
esse retrocesso que o Alexandre de Moraes trouxe para a gente vai impactar diretamente nessa campanha que está acontecendo do Congresso Inimigo do Povo, nessa campanha, enfim, da esquerda, né? Por quê? Eu acredito que o IOF, o aumento do IOF, a discussão do IOF foi o estopim, foi o começo, foi utilizado para começar essa campanha. Mas não é o centro, não é o coração da campanha. O coração da campanha é o não aumento do IOF, né, a anulação do decreto, mas é também o imposto de renda, mas é também toda essa discussão que envolve a economia e os pobres contra os ricos e a luta de classes. Então, eu fico chateada, mas acho que a campanha continua de pé. Inclusive, o Jornal Nacional, estava ouvindo vocês falando sobre essa matéria desesperada que eles fizeram ontem, tentou colocar a campanha do Congresso Inimigo do Povo como se fosse uma campanha isolada do PT e do governo Lula. E, na verdade, não foi. Na minha visão, essa é uma campanha popular que, inclusive, começou antes desses vídeos de inteligência artificial começarem a aparecer, inclusive porque eu fiz um vídeo sobre a votação da anulação do decreto e algumas pessoas já estavam comentando o Congresso Inimigo do Povo. Então, assim, eu acho que vendo institucionalmente, vendo de uma visão interna do governo, é um retrocesso, mas vendo nessa visão macro da comunicação da esquerda e progressista, eu acho que impacta, mas não é nada que faça a gente recuar de maneira nenhuma. Assim. Luísa, bem-vinda, parabéns mais uma vez. Eu sou aquele cara chato que fica na universidade tratando do mesmo tempo por muitos anos. E aqui no programa eu estou, sei lá, Yuri, 4 anos, 5 anos, batendo na mesma tecla, que é a derrota que a gente sofre diariamente nas redes sociais para a extrema-direita. E eu faço pesquisa, né? Eu vejo isso aqui, eu vejo o nascedouro das campanhas em grupos de WhatsApp, depois eu vejo como elas são gestadas e levadas às redes sociais, vejo como isso se reproduz organicamente, como uma ordem unida. Enquanto que nos setores progressistas há uma dispersão. Pela primeira vez eu não vi essa dispersão. Eu vi a organicidade, a mensagem se disseminando de forma orgânica e todos... Isso me impressionou. Impressionou. A primeira vez, é sério, a gente perde 7-1 todo dia. Aí eu começo a abrir o celular e falo, gente, estamos ganhando hoje. Gente, estamos ganhando hoje de novo. E aí a minha perspectiva é que amanhã a gente ganhe de novo. E aí o que eu tenho falado aqui, foi meu comentário, não sei se você viu, é que, independentemente do que a gente está falando sobre o tema, que é bem importante, ele precisa continuar, porque achou-se o tom. De uma maneira ou de outra se achou um tom, e é um tom verdadeiro. Eu sempre digo que a gente tem que escrever o livro Crítica da Razão Progressista, porque a gente quer estar sempre com razão e comenta com argumentos racionais. Mas nem só de razão vive a razão. A própria razão vive de argumentos emocionais, de imaginário, de simbólico, tudo aquilo que a gente sabe. E a minha pergunta para você é a pergunta de $1 milhão. E agora, Luísa? Que estratégias temos para manter esse assunto em pauta? Que vídeo? Vai continuar sendo a inteligência artificial, na sua opinião? Ou vão ser vídeos mais didáticos, como é o seu, que toca no assunto? Eu mesmo aqui na Fórum fiz um vídeo que teve 300 mil visualizações no Instagram, só perguntando isso aí, você que está aí na rua, como é que o IOF te abala? Está ruim para você? Sua viagem ao exterior foi abalada? Sua conta no exterior foi abalada? Mas foi uma vez só. Por isso que eu te pergunto, e agora, Luísa? Caramba! Meu Deus, eu não sei se eu vou conseguir responder exatamente, mas eu queria começar falando o seguinte, eu acho que existem 3 coisas, na verdade, 3 pontos da comunicação da esquerda que a gente falha muito, mas eu prefiro falar que a gente falhava muito, que talvez a gente não continue falhando nesse sentido. É justamente usar uma linguagem muito inacessível, muito difícil. A gente quer sempre, além de estar na razão, a gente quer sempre ser erudito, a gente quer sempre falar com a nossa bolha e com a academia e não sei o quê, e isso já não funciona mais. E aí, consequentemente, a gente só fala para a nossa bolha, a gente não fala para outras, a gente não dialoga com outras pessoas,
principalmente com as pessoas conservadoras, e eu acho, assim, às vezes as pessoas discordam de mim, eu vejo muitos comentários nos meus vídeos falando: Luísa, não adianta você querer falar com os conservadores, eles não vão te ouvir, eles já estão contaminados, eles são burros e não sei o quê. Eu discordo dessa visão, eu acho que a gente precisa, sim, falar com essas pessoas, mas uma terceira coisa que a gente peca muito, e talvez seja a pior de todas, é que a gente tem a tendência de enxergar a comunicação como um fim em si mesma. Eu vou fazer comunicação, vou fazer um vídeo porque eu preciso estar na rede, porque eu preciso... E não é, gente. A comunicação deve ser vista assim de uma forma utilitária mesmo. Ela é um instrumento, uma ferramenta para você chegar em um objetivo principal, que é, para a gente, eu acredito, conscientizar a população e tirar votos da direita. E alimentar a nossa luta de classes e viver essa utopia possível que é ser de esquerda. Então, assim, eu acho que a comunicação da esquerda precisa ser pensada e planejada para isso. E por que essa campanha deu tão certo? Justamente porque a gente pegou uma pauta, ao invés de a gente ficar falando Bolsonaro precisa ser preso, porque essas coisas que a gente sabe que os conservadores vão estar no lado oposto nosso, a gente pega uma pauta que é unificadora. Ninguém, em sã consciência, a gente até está vendo a direita muito assustada com isso, ninguém em sã consciência vai aprovar um discurso que diz que o pobre precisa pagar mais imposto. Vocês concordam? Ninguém, não, nem os conservadores, nem a esquerda. Então, essa é uma pauta unificadora que tem uma grande possibilidade de atingir pessoas fora da nossa bolha da esquerda. Então, acho que foi por isso que essa campanha deu certo, porque a gente conseguiu... Eu trago como comparação uma outra vez que a gente também ganhou, não foi tão estrondoso quanto essa campanha de agora, mas que a gente também ganhou, que foi a campanha da pele do estuprador. A gente levantou essa discussão, a gente trouxe uma pauta do estupro, que é uma pauta que unifica as mulheres, principalmente brasileiras, ninguém é a favor do estupro, enfim, obviamente. Então, são dois momentos que a gente conseguiu trazer essas discussões que nos juntam, né? Que juntam a população brasileira, e aí a gente vê esse assombro. Quando eu vejo o vídeo do Hugo Mota desesperado, apresentando a luta de classes como polarização social e como algo ruim, eu falo, pronto, agora a gente ganhou. E o Nicolas Ferreira não falando nada, quieto, um monte de gente comentando no meu vídeo também, @Nicolas Ferreira, tá certo isso? Ela tá falando certo mesmo? É isso mesmo? Ele não respondeu nada, então foi nessa hora que eu vi que a gente tinha ganhado. E sobre a pergunta de $1 milhão, eu não sei, assim, eu acho que a utilização da inteligência artificial é boa, no sentido que você estava falando, Felipe, de velocidade, da gente acompanhar a velocidade da rede. Mas, e não jogando a sardinha para o meu lado por ser influenciadora, mas eu acho que mais importante que a inteligência artificial são pessoas reais falando com pessoas reais. Então, eu acho que junto com a inteligência artificial, que é importante, os outros influenciadores, e não precisa ser exatamente socialistas, influenciadores de esquerda, mas os progressistas, apesar que existem muitos progressistas que, enfim, estão contra essa nossa campanha, se levantarem e começarem a pautar esse assunto também. Eu vi a discussão de vocês sobre, especificamente, a hashtag Congresso Inimigo do Povo. Eu também tenho algumas reticências sobre essa hashtag. Eu tenho medo que ela se volte contra a gente em algum momento, como foi em junho de 2013, enfim, que seja um tiro no pé. Mas acho que hoje, do jeito que a campanha está hoje, eu acredito que a esquerda esteja conseguindo mostrar que não é o Congresso, não é a instituição, mas é a maioria. Acho que a esquerda está sendo bem sucedida nisso. E talvez agora
para frente seja o momento da gente desenvolver essa discussão, desenvolver esse Congresso Inimigo do Povo, para uma discussão um pouquinho mais complexa, que talvez a população esteja ficando preparada para essa discussão mais complexa, que qual seja mostrar que não é o Congresso que é inimigo do povo, que é a direita. Então, acho que agora compete à esquerda ir desenvolvendo o discurso, complexificando o discurso, ainda de uma maneira simples, mas formando, educando. Eu não gosto muito dessa palavra educando, mas é um processo de formação mesmo. E é o que eu tento fazer nas minhas redes sociais. Ao invés de você falar, você é burro porque você não entende isso, explique o que está acontecendo, explique. Eu fiz esse vídeo que vocês passaram agora no começo, justamente porque eu recebi um comentário de uma pessoa que aparentemente não era uma pessoa de direita, uma pessoa reacionária, não era, falando, tipo, ué, mas não é a gente que paga o IOF? E aí eu pensei, bom, se tem pessoas com essa dúvida, então talvez não esteja explicado de uma maneira correta, ou se foi explicado de uma maneira correta, não foi explicado de uma maneira simples, para todo mundo entender. Então, acho que é isso, acho que passa por um processo de desenvolvimento da hashtag, da ideia da hashtag, e por uma... A gente precisa ser mais humilde, sabe? No sentido de vamos parar e educar as pessoas, ao invés de xingar todo mundo de burro e dizer que a gente está certo, sabe? Acho que é por aí. Ô, Luísa, eu vou aproveitar só trazer aqui a Maria Andrade se tornou um novo membro, queria agradecê-lo, e a Leila Figueiredo comenta, pela primeira vez a esquerda está conseguindo levantar uma hashtag, acho que você trouxe a lembrança do PL do estupro, a gente também teve a questão das praias privatizadas, também teve o caso da escala 6x1, que uma pressão nas redes sociais conseguiu... Bem menor, verdade, mas foi bem menor, né? Foi bem menor. Eu acho que agora a gente está com os carros assim acelerando. E aí eu queria fazer essa pergunta aqui para encerrar, que você acha que esse discurso fica até 2026? Que a gente vai conseguir manter esse discurso em pauta, esse combate até o ano que vem, para fazer as eleições pautado nisso? A minha pergunta era de 1 milhão, a do Yuri é de 2 milhões. Eu ia falar isso, gente! Era uma armadilha isso aqui? Não entendi. Eu não estudei para isso. Bom, eu acho que a gente tem uma dificuldade, sim, como o Felipe falou, de prosseguir na mesma campanha e na mesma discussão, até porque com essa decisão do Alexandre de Moraes, provavelmente as coisas vão, em relação ao IOF, no caso, né? As coisas vão dar uma esfriada e a direita vai conseguir trazer a discussão para o bem deles, né? Para vantagem para eles. Mas eu acho que além da gente conseguir fazer seguir essa campanha do Congresso Inimigo do Povo e sobre a taxação, impostos e tal, eu acho que a gente entendeu a metodologia, o formato. Então, não necessariamente a gente precisa continuar. A gente precisa, mas não necessariamente só essa discussão, e a gente pode abrir outras discussões que também incluam boa parte da sociedade para adicionar e ir adicionando várias pautas, vários assuntos que possam ser usados durante a campanha. Então, eu acho sim que esse é o mote, né? O assunto principal que deva ser pautado na campanha, justamente porque a esquerda tem uma certa dificuldade de encontrar um inimigo, né? Um inimigo que faça sentido para a população inteira. Então, o inimigo agora ele não é mais o bolsonarista, o Bolsonaro, o reacionário. Agora o inimigo é o rico. Então, acho que faz mais sentido... principalmente, inclusive, essa nomenclatura de rico, porque rico inclui o rico bolsonarista, o rico... Enfim, né? A gente tem... É uma coisa muito simples você pensar numa pessoa rica. Então, por isso que eu acho que essa campanha consegue ir para frente, porque não é só IOF, porque é o imposto de renda, porque existem vários projetos sobre os quais a gente pode conversar e incluir nessa pauta. Mas eu acredito que a gente consiga também incluir outras pautas que conversem com a população do mesmo jeito. É só a gente não
perder a paciência, porque existe essa possibilidade que a gente fale que o assunto, que o debate se estenda, que entrem outras pautas no mesmo debate, e aí a gente fale, mas é sério que essas pessoas pensam isso? Foda-se. Então, desculpa, não sei se pode falar palavrão. Acontece. Então, deixa quieto. Então, desisto. Não vou conversar com essas pessoas. É uma vontade, às vezes, que dá de gente, acho que já perdemos. Eu acho que é não ter esse sentimento de já perdemos, é continuar na luta, porque se tem uma coisa que a esquerda sabe fazer, é continuar na luta, e não é agora que a gente vai desistir. E procurar essas pautas mais que incluam boa parte da população, que acho que aí está numa boa direção assim para a campanha. Vamos ver o que vai acontecer, mas eu estou na luta para sempre até alguém da esquerda ganhar esse negócio de novo. Luísa, queria agradecer pelos 3 milhões de dólares que você deu para a gente aqui, respondendo as perguntas, agradecer a sua presença aqui. Também queria agradecer o professor Felipe Pena, que já está, meio-dia e 57, ele já tem que almoçar também, né? A gente segue aqui, mas enfim, um beijo, Luísa, um beijo, professor Felipe Pena. Beijo, gente.